aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Eu quero iniciar com uma oração breve, mas muito importante, me colocando à disposição do Senhor para ser usado durante essa palavra. Senhor Deus eterno e amado Pai, Senhor, nesse momento, Pai, nesse momento que eu tenho essa oportunidade, Pai, de ser um seu instrumento em suas poderosas mãos, Senhor. Eu me coloco inteiramente ao seu dispor, Pai. Usa-me. Usa-me para transmitir para os meus irmãos aquilo que o Senhor já colocou dentro de mim e que não começou essa semana ou semana passada, mas há muito tempo atrás, quando iniciamos, Senhor, o estudo da carta do Evangelho de João, durante o curso que o pastor Diné gentilmente fez para todos nós, para que a gente aprendesse um pouco mais, Senhor, não só de Ti, mas também as técnicas necessárias, Senhor, para a elaboração de um sermão, de uma pregação, de forma de servir melhor, Pai. Usa-me, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu queria começar essa reflexão de hoje trazendo, mais uma vez, um breve testemunho sobre o que aconteceu durante esse período em que esse sermão foi preparado. Como eu disse aqui durante a oração, isso foi fruto de um trabalho que nós fizemos com o pastor Diné durante um curso, que originou essas quartas com o João, que é essa série que vem sendo pregada pelos alunos desse curso. Eu sou um deles. E então esse sermão ele já vem sendo preparado há bastante tempo, o que não é tão comum assim. Normalmente é feito mais próximo da data que você vai ter oportunidade de pregar. Então eu consegui ter várias experiências com ele, coisa que eu não consegui ter nos outros que eu preparei. E a primeira coisa é que quando a gente iniciou o curso, o pastor disse para os alunos o seguinte: existem vários tipos de pregação. E entre muitos tipos existe o mais óbvio, que é o evangelístico, que é aquele que é feito para falar a palavra de Deus, buscando a conversão, buscando o arrependimento de seus pecados e, consequentemente, a entrega da vida ao Senhor Jesus Cristo. E eu não tive dúvidas que era esse tipo que eu queria pregar. Eu sinto essa vontade, eu sinto esse chamado de pregar o evangelho para fins de conversão. Então não tive dúvidas. Eu escolhi esse e fiz com base no Evangelho de João, assim como todos os alunos fizeram. E o tempo foi passando, a gente fez o curso, passamos para 2025, já tinha planejado essa semana de pregações, que foi intitulada Quartas com o João. E mais recentemente eu tinha sido escalado para poder pregar no final de março, se eu não me engano, 26 de março. E a irmã Giane me procurou e falou assim: Eduardo, eu não vou estar. Ela estava escalada para hoje. Ela falou: não vou estar nesse dia, será que você trocaria comigo? Eu na mesma hora falei: não tem problema nenhum. Eu vou estar, não vou viajar, nem fazer nada do tipo, estarei lá, não tem problema nenhum. Troquei com ela, estou aqui hoje para pregar para os irmãos. Mas depois eu me peguei pensando sobre isso. Quarta-feira, um sermão evangelístico. O culto de oração, ele naturalmente é voltado para a igreja. Não é muito comum termos visitantes, é possível que tenhamos visitantes aqui hoje, espero que sim, mas não é tão comum termos visitantes, especialmente aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. E também me peguei pensando, hoje, dia 5/3, é a chamada quarta-feira de cinzas, ou seja, para muitos ainda é carnaval, ainda é uma festa da carne. Então eu fiquei pensando, quem será que vai estar lá? Quem será que vai estar lá para ouvir esse apelo que eu farei no final? E aquilo começou a me levar a raciocinar sobre isso, e aí Deus tocou a minha mente, meu coração, e eu pensei o seguinte: existe uma coisa que no passado não existia, mas hoje existe, chamada transmissão. E, inclusive, eu tenho a alegria de poder trabalhar com essa equipe, e é um trabalho muito importante, não só para atender aqueles que não podem estar aqui, seja lá o motivo que for, como também para poder atingir aqueles que a gente nem sabe quem são, onde estão, em que condições estão. Então Deus tocou na minha mente e me disse o seguinte: filho, essa pregação que você vai falar não é só para aquelas pessoas que vão estar sentadas nos bancos no dia 5/3 de 2025. Ela vai ser transmitida para as pessoas que estarão ao vivo, em suas casas ou em qualquer lugar, assistindo isso. E além, e mais além, ela vai ficar gravada para sempre, por muito e muito e muito tempo. Então essa mensagem ela pode atingir uma pessoa que ainda nem nasceu hoje, irmãos.
que ainda nem nasceu hoje, essa mensagem de hoje pode atingi-la. E por que ela pode atingi-la? Porque a mensagem da salvação de Cristo Jesus, ela é atemporal e infinita. O Evangelho de João foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás. E ele está aqui hoje disponível para nós. Essa mensagem pode um dia chegar a uma pessoa daqui a 2000 anos. Somente Deus sabe. Nenhum de nós sabe disso. Então isso me acalmou e me deixou pronto para fazer essa pregação aqui e levar essa palavra para os irmãos. Porque a despeito de quem esteja aqui, eu creio que essa palavra é infinita e atemporal. Então ela tem poder para afetar a mente de qualquer um, o coração de qualquer um, a qualquer tempo no futuro. E é isso que o Senhor falou para mim nesse momento. E dando início à palavra propriamente dita, que se encontra no texto de João, capítulo 1, versículo de 1 a 14, eu lerei para os irmãos na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Eu vou ler para os irmãos. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não consegue apagá-la. Houve um homem chamado João, mas ele foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela, Deus fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano, em outras traduções, se fez carne, e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação de sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Deus abençoe a leitura de sua palavra e que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a entender melhor o que isso significa, porque essa mensagem, irmãos, em 14 versículos, ela é poderosíssima. Como eu disse, ela é atemporal e infinita. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender melhor. E eu extraí desse texto, como aprendi no curso, algumas verdades para passar para os irmãos. E eu vou começar com a primeira verdade que eu intitulei de luz que se revela como a palavra. E esse trecho corresponde ao versículo 1 a 3. E raciocinando sobre esse versículo, eu concluí o seguinte: essa pequena parte é bem simples, na verdade, mas ao mesmo tempo ela guarda uma complexidade que a gente precisa parar e pensar e ir um pouco mais a fundo para entender. O texto do versículo 1, ele fala que a palavra já existia antes do começo. E isso é um tanto quanto paradoxal. O começo é o início. Normalmente não há nada antes do começo. Mas o Evangelho de João nos ensina que já existia a palavra antes do começo. Isso pressupõe dizer que essa palavra, que nós sabemos quem é, ele já existia antes do início, antes de tudo, antes do começo de tudo. E essa palavra, nós, como eu disse, nós sabemos quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador de nossas vidas. Ele estava com Deus, a palavra diz, e ele era o próprio Deus. Ele não é apenas o Filho de Deus,
alguém separado dele, como um pai é de um filho. Por mais amor que se tenha por um filho, ele ainda é um indivíduo e você é um indivíduo. No caso de Jesus Cristo com o Pai, isso não acontece. Eles são um. Jesus Cristo é o arquiteto da vida de todo o universo. Esse trecho nos fala isso. Tudo foi criado através da palavra. Tudo, é absolutamente tudo, todo o universo, tudo que os seus olhos encostam agora, irmãos, foi criado por Deus. Tudo, absolutamente tudo. E esse é o poder da palavra. O poder da palavra é absoluto sobre todas as coisas. Tudo que existe no universo foi criado por ela. E assim nós aprendemos que a palavra tem o poder da criação. No versículo 1 a 3 nós aprendemos essa verdade. Mas muito em breve, no decorrer desse texto, nós vamos aprender também que ela tem o poder de salvação, que é a ênfase que eu quero dar hoje com essa palavra. E eu repito, a palavra é eterna, ela é perene, ela não tem fim. Ela sempre existiu e sempre há de existir. E todo o poder emana dela. Por isso eu repito que eu creio, em nome de Jesus, que essa palavra vai atingir muitas pessoas. Algumas que talvez até ainda nem tenham nascido. Outra verdade que eu extraio desse texto, irmãos, que eu nomeei de luz anunciada por um arauto. E esse trecho e essa verdade se encontra entre o versículo 6 e 9, que fala de alguém muito importante para nós, João Batista, que foi aquele que veio anunciar a chegada da luz. Um homem foi enviado, um arauto. O que é um arauto? É aquele que vem na frente, é aquele que vem primeiro para anunciar algo. E o que esse arauto específico, João Batista, veio anunciar? Nada além do que o Messias, o Salvador de nossas vidas, Jesus Cristo. E como eu disse, ele veio para que todos pudessem ouvir essa mensagem de luz e crerem nela. E é muito importante destacar que João Batista foi questionado algumas vezes se ele era o próprio Messias. E em momento algum João Batista usurpou de Jesus a condição e a qualidade de luz do mundo, que pertence somente a ele. Pelo contrário, ele sempre deixou claro que não era a luz, mas que veio antes para falar a respeito da luz, como consta no versículo de 6 a 9. E mais adiante, no versículo específico, no versículo 9, o apóstolo João afirma que essa luz mencionada por João Batista é a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Como eu disse, hoje nós sabemos muito bem quem era essa luz, mas as pessoas à época não sabiam. Então é razoável que eles tivessem dúvidas sobre quem era essa pessoa, mas João Batista nunca teve 1 milímetro de dúvida. Ele sabia exatamente quem ele era, qual era o seu papel e quem era a luz do mundo. E a luz do mundo era Jesus, o Salvador de nossas vidas, que existia antes do começo, como eu falei agora há pouco. Outra verdade, irmãos, extraída desse texto, que eu nomeei de luz que tem sido rejeitada, que se encontra no versículo 10 a 9. E é nesse ponto que eu queria dar um pouco mais de ênfase, além das outras partes. E vou até ler novamente o versículo 10 e 11, ele é bem curtinho. Ele diz assim: a palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas seu povo não o recebeu. Então, como o texto diz claramente, a palavra veio ao mundo e foi rejeitada. O conceito da palavra rejeitar é justamente a falta de aceitação. Algo lhe é entregue e você não aceita. Isso é rejeição. E foi exatamente isso que aconteceu com a palavra. Quando Jesus veio, ele veio para todos, mas muitos o rejeitaram. Eu diria que mais pessoas o rejeitaram do que o contrário, infelizmente. E eu creio, irmãos, que essa verdade não mudou, essa verdade matemática não mudou. Ainda existem nesse mundo mais pessoas que rejeitam a Jesus Cristo do que pessoas que o aceitam. E, como eu disse no começo, nós estamos hoje terminando uma festa chamada Carnaval. E essa festa é um exemplo mais puro da expressão da rejeição à palavra. É uma festa, irmãos, como sabemos, institucionalizada. Ou seja, ela é
patrocinada pelas prefeituras, pelo Estado, pelo poder público, por empresas. Então, não é uma festa particular. Ela é uma festa institucionalizada, ela tem dinheiro e é patrocinada. E o que é o carnaval, se nada além do que um culto aos desejos da carne, que é a forma que eles têm para celebrar? E o que é isso, senão uma rejeição absoluta do que está na palavra de Deus? Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. No contexto do Evangelho de João, à época, a palavra, ou seja, Jesus habitou entre o seu próprio povo, os judeus, e ainda assim teve uma massiva rejeição. Ou seja, ele estava entre seus compatriotas, entre aqueles que professavam uma fé, e ele foi rejeitado, e essa rejeição culminou com a morte dele, não qualquer morte, morte de cruz, uma morte terrível. E nesse contexto do Evangelho de João, é muito fácil a gente entender quando João fala: a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Ele está se referindo claramente ao próprio povo, a uma nação. Mas eu posso transportar isso para os dias de hoje. E quando a palavra diz: o povo a rejeitou, eu entendo que esse povo hoje é o mundo. Porque o mundo rejeita Jesus Cristo. Então, esse pequeno trecho aqui, o mundo rejeita os princípios da Bíblia. E, por consequência, ele rejeita aquele que a Bíblia anuncia. A Bíblia é sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Então, irmãos, como é possível, eu encerro esse trecho da reflexão com uma pergunta, não uma resposta. Como é possível o mundo rejeitar a luz? Como é possível? Prosseguindo, mais uma verdade extraída desse texto, que eu intitulei de luz que nos garante o status de filhos de Deus. E dentro dessa quarta parte aqui, eu vou ressaltar um dito popular que é muito comum e muito repetido, mas que é uma mentira. Eu creio que é uma mentira. Chegaremos lá. Como eu disse, irmãos, ele foi rejeitado, mas nem todos, graças a Deus, rejeitaram a luz. Nem todos. Essas pessoas viram essa verdade. Elas viram por que a palavra veio, porque ela era a luz do mundo, porque Jesus veio para salvar. E eles aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. E eles encontraram sua salvação, se converteram, se arrependeram dos seus maus caminhos, aceitaram a verdade. E é a esses, a Bíblia fala claramente, é a esses foi dado o direito de se tornarem os filhos de Deus. Ela não fala a todos, ela fala a esses. E quem são esses? Aqueles que aceitaram e reconheceram o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. E aí eu trago a expressão popular que diz: todos somos filhos de Deus. Não é isso que é falado? Não, todos somos filhos de Deus. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. O mundo não quer ouvir isso, porque de alguma forma ou de outra eles não creem em Jesus, eles não aceitam o que a Bíblia fala, eles não frequentam uma igreja, eles se afastam e rejeitam, mas eles querem ter essa ideia de: eu também sou filho de Deus. Não, eles não são. Eles não são. Eles só vão ser, sim, se eles se converterem e aceitarem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é João, no Evangelho que ele escreveu, inspirado por Deus. E continuando ainda no tema, esse ato de salvação ele pode ser visto como um novo nascimento. E a palavra fala não o nascimento de um pai e uma mãe humano, mas um novo nascimento no Espírito. E quem é o pai? Quem é o seu pai, o nosso pai, o meu pai, nesse nascimento pelo Espírito? Senão o próprio Deus. Então, quando você aceita Jesus Cristo, você nasce novamente. E depois, no futuro, depois que estiver instruído e chegar o seu momento, que você for nesse batistério se batizar, você vai estar publicamente demonstrando aquilo para as pessoas, mas aquilo já aconteceu. Você já nasceu de novo. Você já nasceu de novo no momento que você entregou a sua vida para Jesus. E como eu disse no começo, a palavra é eterna. Ela já existia antes do começo.
A palavra é poderosa e criou todas as coisas do universo. A palavra é Jesus Cristo, que é Filho, mas também é o próprio Deus. E essa palavra se fez carne, tornou-se humano, habitou entre nós e, através de sua obra, sinais e maravilhas, nos foi revelada a natureza divina e a sua condição de Filho único do Pai. E já caminhando para o final, eu trago a última verdade que eu extraio desse texto e é aquela que eu quero que entre no seu coração, meus irmãos, em nome de Jesus. Essa luz, ela é invencível, é como eu nomeei essa última parte. E eu vou ler os 2 versículos onde ela consta essa afirmação, essa verdade. Versículo 4 e versículo 5. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não consegue apagá-la. E por fim, meus irmãos, nós aprendemos com esse trecho do Evangelho de João, essa verdade absurdamente grande e poderosa. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não consegue apagá-la. E eu ressalto que a própria natureza revela essa verdade. E quando eu falo natureza, eu não estou me referindo à natureza de Deus. Eu estou me referindo à natureza que vivemos, à natureza dos homens. Se não houvesse luz alguma aqui nesse templo agora, absolutamente nenhuma, nem mesmo a luz do lado de fora ou a luz da lua, absolutamente nenhuma luz, a escuridão seria completa e total aqui dentro. Nenhum de nós veríamos uns aos outros, não veríamos absolutamente nada. Mas se qualquer pessoa riscasse um fósforo, aquela escuridão seria vencida por um único fósforo, uma única luz que emana de um ponto. A escuridão é vencida por um pequeno ponto de luz. Essa é a natureza da física. É uma coisa que todos nós já experimentamos e sabemos. Mas isso também ocorre quando estamos falando da escuridão que o pecado impõe sobre a nossa vida. Existem pessoas hoje, nesse momento que estamos aqui, numa escuridão absoluta, completa. E essa escuridão foi aumentada e alimentada por esse período que vivemos agora nos últimos dias. Mas se uma pequena luz for acesa na vida dessa pessoa, essa escuridão se dissipa por completo, em absoluto. E eu não estou aqui falando de uma luz pequena como de um fósforo. Eu estou falando da luz do mundo. Eu estou falando da luz do mundo, que ilumina um mundo inteiro. Não apenas uma sala, nem um pequeno ponto. Então, se essa pessoa aceitar essa luz em sua vida, tudo vai mudar. O que era obscuro, o que era perigoso, porque quando você não enxerga algo, pode haver perigo ali. É natural ter medo. Então, quando você vive na escuridão, você vive com medo. Você vive pensando que algo ruim pode acontecer a qualquer minuto, porque você não consegue ver. Não está claro para você nada ali. E Jesus faz isso. Ele traz a luz para a sua vida. E essa luz, ela não é metafórica, ela é real. Ela traz a salvação, irmãos. E para finalizar, eu trago para os irmãos hoje uma oportunidade. Seja para alguém que esteja nesse templo, seja para alguém que esteja me vendo agora na transmissão, agora ao vivo, ou me vendo num futuro tão distante que nenhuma dessas pessoas que está nesse templo agora vai estar viva. Mas sabe uma coisa que vai estar viva? Eficaz? A palavra de Deus. Ela estará viva. Talvez nenhum de nós não, mas ela estará. E essa pessoa, eu estendo a ela a mesma oportunidade que eu estou estendendo aqui a vocês. Não porque eu tenha poder algum, eu não sou nada nem ninguém, mas eu falo com a autoridade que me foi dada pelo Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho, porque essa é a nossa missão. Eu tenho essa autoridade e todos vocês também têm, de falar em nome dele e de chamar as pessoas ao arrependimento e à conversão. Então, se há alguém aqui, ou em casa, ou ainda num futuro distante, que entendeu que essa luz é absolutamente necessária para a sua vida, que hoje está em trevas, eu peço a você que faça essa oração comigo agora. Senhor Deus,
Eterno e amado Pai, muito obrigado, Deus, porque eu creio que o Senhor me usou agora, Pai. Me usou para falar aquilo que o Senhor deseja para essa pessoa que está aqui agora. Essas pessoas que estão nas suas casas ou em qualquer lugar ouvindo isso que eu estou dizendo. Ou mesmo para pessoas que ainda não assistiram, mas um dia irão ser atingidas por essa gravação. Fala, Senhor, ao coração dessas pessoas. Fala, Pai. Fala, confirma aquilo que eu já disse aqui. Mostra a eles, através do Espírito Santo, que o que foi falado aqui é verdade. Que o que foi falado aqui tem fundamento bíblico, tem fundamento na sua palavra, tem fundamento na sua essência, meu Pai. Traz, Senhor, salvação para essa pessoa. Que ela entenda que a vida com o Senhor Jesus não é isenta de lutas, mas há uma importantíssima diferença. As lutas virão, mas você terá alguém para te ajudar. Se você cair, alguém vai estender a mão para você. E quando você estiver de pé, você terá alguém para agradecer, porque você sabe que você foi ajudado, auxiliado. Isso é tão bom. Eu falo para você que não conhece Jesus, isso é tão bom. Os meus irmãos aqui nessa igreja sabem disso, sabem dessa verdade e podem confirmar o que eu estou dizendo. Ó, meu irmão, minha irmã, se você está me ouvindo agora e você fez essa oração, em nome de Jesus você está salvo. Seu nome foi escrito no livro da vida e você está salvo pelo poder do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Por ti, por mim, por nós, você está salvo. E se você não está aqui agora, nesse templo, no dia 5 de março de 2025, se você está na sua casa ou ainda no futuro, procure uma igreja genuinamente evangélica, onde a palavra do Senhor Jesus é pregada verdadeiramente, onde existem irmãos. Saiba que você tem irmãos. Você pode não ter um irmão nascido de pai e de mãe, mas você tem irmãos em Cristo Jesus, porque todos nós nascemos do Pai quando nos convertemos e você acabou de nascer de novo. Então busque a sua família verdadeira, a sua família espiritual. Ela está em algum lugar. E se você deseja conhecer a família IBF, as portas estão abertas para você. Venha, nós vamos te receber. Nós vamos te ensinar o que você precisa aprender como um novo convertido que você é agora, para que você possa seguir nesse caminho que é estreito e difícil, mas que você nunca mais vai se desviar dele, porque a verdade habita em você, o Espírito Santo de Deus habita em você agora. E por isso, meu irmão, eu lhe parabenizo, porque você tomou a melhor decisão da sua vida agora. Em nome de Jesus, repito, você está salvo pelo poder do sangue de Jesus. Não pelo meu nem por de ninguém aqui. Não há poder em nós. Mas nós cremos e seguimos aquele que tem o verdadeiro poder, que é a luz do mundo. E Ele pode salvar. E você está salvo, em nome de Jesus. Amém. Amém.